O assunto, claro, tem um assunto do dia importante que a gente vai falar aqui, que é sobre a Federação Paulista de Futebol. A gente pode ter o Campeonato Paulista aí paralisado. A gente está aguardando informações dessa decisão, tá? Pode acontecer no meio aqui do Bate-Bola Debate. Mas tem um outro assunto que mexeu demais com os torcedores, principalmente no Rio de Janeiro. E eu percebo aqui pela nossa enquete no Twitter que o pessoal não curtiu. Tem uma rejeição altíssima aqui dos comentários. Depois o pessoal pode me passar o percentual aqui da votação, mas nos comentários eu tô vendo uma rejeição altíssima, hein? A história é a seguinte: a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou ontem a mudança... Assembleia, tá? Aprovou ontem a mudança do nome do estádio Maracanã de Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. A Assembleia votou. Passou para o governador, o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro tem 15 dias úteis para sancionar essa mudança de nome. Se ele der o ok, o Maracanã vai mudar de nome. Mário Filho deixa de existir esse nome, vai ficar lá a placa, homenagem e tal, mas o nome passa a ser uma homenagem ao Rei Pelé. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Twitter antes de passar a bola para vocês, porque realmente, olha... Paulo Roberto falando que não deve ser forçado, mas já que os deputados do Rio não têm mais nada de importante para fazer, por que não trocar? É isso. Né? E colocar o nome do Zagallo, por exemplo. Estão dando outras opções aqui, né? Pelé já está na história do futebol, não há necessidade de escrever seu nome em lugar nenhum. Deixa o Maracanã como está, diz o Josemar. Deixa eu ver uns aqui que eu tenho que pular, que tem uns palavrões aqui. Vamos lá. Felipe Banks. Eu não sou carioca, não sou torcedor de nenhum clube carioca, não sou santista. Quer mudar o nome de algum estádio para Rei Pelé? Que mude o da Vila Belmiro. Maracanã deve ser sempre Maracanã. E aí tem mais um aqui para poder passar para vocês, ó. O estádio é conhecido no mundo como Maracanã. Pelé será somente uma sombra, pois Maracanã sempre será Maracanã, diz o Anderson Guerreiro. Enfim, eu vou registrando as participações, mas olha, professor, eu ainda não vi um elogio sequer aqui. Eu vou continuar procurando, mas eu ainda não vi um elogio. Quero te ouvir. É justa a mudança? Você acha uma boa? Você acha legal? Vale a pena? Ou não tem que mexer nesse vespeiro? Não, William, eu acho assim, uma indelicadeza retirar homenagens. Quando você faz uma homenagem a alguém, você pretende que com isso o nome dele seja lembrado pelas outras gerações. Seja um nome de rua, de estádio, de qualquer coisa. Então, o foco da discussão, eu sei nas redes sociais, está muito em função do merecimento do Pelé ou do Garrincha, se o Pelé não jogava no Maracanã, se o Pelé jogava mais na Vila, se o Pelé era mais do Santos do que do Rio. O fato não está aí. A gente sabe todo o merecimento que o Pelé tem, ou o Garrincha teria, ou o Zagallo teria. Qualquer desses são nomes muito bons. Eu me atenho ao fato de ser uma indelicadeza você retirar homenagens. E no caso, a homenagem ao jornalista Mário Filho é muito importante. Ele batalhou muito para que esse estádio fosse onde é hoje, junto com Ari Barroso, que também na época era vereador, e o conhecido Ari Barroso, né, compositor de Aquarela do Brasil, homem de comunicação, também ele um cronista esportivo, narrador, o rubro-negro doente. Então eu acho que o problema está aí, o problema está em retirar homenagens. Você tem que ter um motivo muito forte. Tivemos recentemente a mudança de João Avelange para Nilton Santos, com a qual, aliás, eu concordo, porque o Nilton Santos entra para a história do futebol de uma maneira muito menos polêmica e política que a do João Avelange. Então, essa coisa de retirar homenagem ou colocar homenagem indevidamente, se alguém tiver a oportunidade de entrar no YouTube aí, procura a narração da final da Copa de 50, os locutores chamam o estádio do Maracanã de estádio Ângelo Mendes de Moraes. Ele jamais se chamou Ângelo Mendes de Moraes. Era o nome do prefeito, general Ângelo Mendes de Moraes, que na época inaugurou o Maracanã. E aí os puxa-sacos da época ficavam chamando o estádio indiscriminadamente de um nome que ele nunca teve. Então eu acho que essa coisa do espectro político, que pesa muito sobre os estádios brasileiros, é tudo nome de cartola, de político do tempo da ditadura militar. Mas, enfim, se o nome é esse, se a tradição é essa, eu não mexeria na Vila. Urbano Caldeira foi um grandíssimo santista, um catarinense de nascimento. Tinha o dia de Urbano Caldeira em Santos, sobre a morte do Urbano Caldeira, que também jogou... Dia 9 de janeiro. Todo mundo tem sua história, né, William? Você vai jogar a história do Mário Filho fora? Eu sei que as pessoas estão muito mais preocupadas com o Pelé, mas eu estou preocupado com a outra ponta desse processo.
Não se joga uma homenagem no lixo, principalmente uma homenagem nesse sentido, que a ideia era perpetuar o nome. Então aí você vai desperpetuar nomes? Eu sou contra. Eu sou contra esse caso e na maioria dos outros casos também. Homenagem não se retira, não. É muita falta de educação. Zinho, você jogou no Maracanã quantas vezes? Perdi as contas. Não dá para ter essa resposta as vezes que agora. jogou fora. É muito Às jogo, vezes que né? você Muito, entrou no Maracanã, às vezes que você entrou no Maracanã e não, evidentemente, todas as vezes, enfim, claro que você estava concentrado no jogo, estava pensando no jogo, etc. Mas você olha o Maracanã, te remete a quê o Maracanã? O que você pensa? Um jogador, uma situação... Que jogador talvez represente mais o Maracanã? Não estou dizendo nem que tem que mudar para outro jogador, hein? Mas o Pelé te vem à cabeça? É o primeiro nome que te vem à cabeça? Não vem o Pelé, não vem nenhum outro jogador. O que me vem é o estádio. O Maracanã é o templo do futebol. Então, ele não representa um jogador só. Ele representa a história do futebol mais lindo do mundo. O nosso país respira o futebol. O futebol é a paixão do torcedor. Então, acho que um nome só seria injusto da minha parte. Olha que eu tenho um orgulho muito grande de ter o Pelé como nosso símbolo de atleta de todos os tempos, o maior jogador de todos os tempos. Mas eu estou com o que o professor falou. Você tirar a homenagem que já foi feita é um desrespeito a uma outra pessoa, a uma outra história. E o Maracanã, ele já está construído, houve uma reforma, aconteceu tudo, mas é o estádio Mário Filho, o Maracanã, e até mais chamado de Maracanã. E esse nome não vai mudar, mesmo que seja aí trocado o nome Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, mas não é essa homenagem que vai mudar o que representa o Pelé na minha vida esportiva. Já existe até um estádio com o nome Rei Pelé, né? Lá em Alagoas, que joga lá o CRB, né? Então eu acho que essa polêmica toda é até ruim para o Pelé. Mais uma vez, eu ia falar isso. Eu também ia falar sobre isso. Fica aparecendo isso. Mais uma vez jogaram o Pelé no lixo. O Pelé, para mim, na minha opinião, não merece isso. Porque parece que não querem homenagear o Pelé, que nós, que estamos aqui falando que somos contra, que o torcedor que está votando contra, parece que é contra o Pelé. Não é. Infelizmente, eu acho que algumas pessoas desrespeitam o Pelé. O Pelé merece mais reconhecimento, mas não desse tipo, porque fica uma polêmica desnecessária que os deputados do Rio de Janeiro têm muitas outras coisas para resolver do que ficar querendo agora. Vai construir um novo estádio? É um novo estádio que vai ser erguido? Aí sim, faz a homenagem ao Pelé. Aí eu sou totalmente a favor, para o nosso maior atleta de todos os tempos, do mundo, que é o Pelé, e que eu reverencio sempre. Mas nem trocar o nome da Vila Belmiro eu também concordo. O estádio já existe, já tem o nome. Para que essa polêmica? É ruim até para o nosso grande Pelé. Volto a dizer, a repetir. Desnecessário. É o nome do Pelé de novo entrando numa polêmica desnecessária.